Obrigada. No finalzinho. Vamos lá, sejam bem-vindos todos a mais uma nova sala de bate-papo essa semana. Nós estamos recebendo aqui nossa queridíssima Sarita Cesana, psicóloga, professora de Enneagrama há mais de 20 anos. Quem conhece ela pessoalmente sabe aí do grande acolhimento, né, da espiritualidade, né, e principalmente do amor que ela tem por, não sei dizer se ferramenta, metodologia, mas enfim, por esse instrumento tão valioso, milenar, que eu conheci aí há 8 anos, mas só me rendi em 2014, né, como um bom tipo analítico, eu precisei entender o que é isso, né, e aí o primeiro livro que eu li foi o Enneagrama para Líderes, de Nicolai Corsino, e depois aí, como um bom analítico, eu precisei comprar mais uns 3 ou 4 livros para ver o que vários autores diziam. Depois vocês vão entender porque eu estou falando como um bom analítico, que eu não vou revelar meu eneatipo aqui. Quem me conhece sabe qual eu sou, viu, Sarita? Mas, Sarita, como todo começo de sala de bate-papo, né? Mais uma vez, seja bem-vinda. E fala pra gente, né? Quem é você? Então, eu sou Sarita Cesana, para quem quiser me seguir nas redes sociais, agora mais do que nunca. Sou psicóloga, mas eu costumo me apresentar mais do que com títulos. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou avó, eu sou amiga, eu sou, enfim, né, uma mulher em busca de do meu propósito, da minha missão, que a essa altura da minha vida fica cada vez mais urgente, que é deixar algum legado, conseguir deixar um mundo melhor para os meus netos. Eu tenho 5 netos, um de 23, 24 anos, já grandão, mas 4 pequenininhos, de 7, 6, 5, 2, enfim. Então, eu tenho várias formações, tenho mestrado, já andei por muitos lugares e fiz muitas terapias, muitos processos, muitas formações mesmo de autoconhecimento. Me intitulo uma desenvolvedora de pessoas. Sempre, na verdade, eu estudo Enneagrama desde 1996, então sempre em tudo que eu faço, o Enneagrama vem junto. Ele vem como um tema transversal quando eu estou fazendo alguma coisa que não é Enneagrama. Então, se eu estiver fazendo, sei lá, um treinamento de equipes, tá? Eu coloco o Enneagrama. Se eu estiver desenvolvendo uma liderança, eu coloco o Enneagrama. Então, o Enneagrama me acompanha na minha vida, foi um grande divisor de águas mesmo. Eu sou um tipo emocional, depois eu vou falar um pouquinho mais também. Então, eu falo de mim, das pessoas, do trabalho que eu faço e do Enneagrama com muita paixão. Acho que essa sou eu, Alex, Rita e Dani, por enquanto. Tem mais gente chegando aqui, eu estou acompanhando no WhatsApp, e aí o pessoal tá. Alguns acabam, o e-mail vai para caixa de spam, então eu estou vendo aqui, vou mandar para eles o link. Sarita, eu sei que alguns na sala sabem o que é Enneagrama, já leram um livro sobre Enneagrama, mas é importante a gente sempre fazer essa pergunta, né, para que esse vídeo vai estar postado depois no nosso canal do YouTube, lá do Instituto 7, né, então explica para a gente, né, o que é Enneagrama. Então, Enneagrama é um mapa, né? É um mapa de personalidade. Ele é uma sabedoria muito antiga, muito ancestral, tem muita história. Era uma sabedoria oral que foi sistematizada a partir da década de 50, então é relativamente recente nessa visão que a gente tem hoje de um mapa psicológico. Eu estudei com o Dr. Cláudio Naranjo, que foi um dos meus primeiros mestres, que faleceu ano passado, mas que é a maior referência no Ocidente, é quem tem mais livros escritos, e ele que transformou, porque ele era um médico psiquiatra, entre outras coisas, era músico, era um gênio, um desses gênios da humanidade, e ele que transformou o Enneagrama nessa ferramenta que nós temos hoje,
como uma ajuda para a gente conhecer o que está por trás da nossa personalidade. Então, nós vivemos nesse mundo e eu, enfim, sempre falo sobre isso, nós vivemos em personalidade. O que é personalidade? É a nossa máscara, é a nossa persona, é aquilo que a gente, por algum motivo, cada um com o seu, na nossa história de vida, a gente criou para poder ser aceito, ser amado e andar pela vida. Porém, o Eneagrama nos mostra, e quem faz um processo terapêutico, eu tenho certificação também em Enea Coaching, é um processo de coaching com Eneagrama, ele nos mostra que nós somos muito mais do que isso. Então, muito além da nossa personalidade, nós temos uma essência, e essa é a essência divina, essa é a essência sagrada, que o Eneagrama nos ajuda, como um mapa, ele nos ajuda, nos abre a possibilidade de enxergar para além da nossa personalidade. Acho que é isso, é uma ferramenta, como você falou, alguns dizem é uma ferramenta, um instrumento, um mapa, uma sabedoria sagrada, um caminho entre tantos caminhos. Não é, para mim é o caminho, mas é um caminho. Existem outros tipos de mapeamento de personalidade, né? Para mim, que conheço os outros também, não existe nenhum tão preciso como o Eneagrama. Quando a gente começa a falar dos tipos, as pessoas aí, sensação que as pessoas têm. Ontem eu fiz um atendimento no consultório, eu atendo no CTC, então estou atendendo online, mas também estou atendendo algumas pessoas que não dá. O problema é tão em casa que tem que ser presencial. E a pessoa saiu dizendo, é incrível, porque parece que você me conhece, assim, que alguém já te deu informações sobre mim. Eu não estava falando dela, eu estava falando do tipo que ela se identificou. E aí e essa é a sensação, né? É um mapa tão preciso que quando a gente descreve o tipo, as pessoas acham que a gente tem uma bola de cristal, que a gente está falando delas. Eu já fui chamado de bruxo. Porque num diálogo, uma vez conversando com uma pessoa, tentando ali, pegando algumas pistas, né, para ter um entendimento mais ou menos onde a pessoa poderia estar, e aí eu falei, isso para você é assim? E desse jeito é assim? E aí ela dizia algumas palavras, então eu ficava por ali e falei assim, olha, a gente depois entende, né, que a gente não sai por aí dando tipos para as pessoas, né, falou, olha, você é uma forte candidata, né, como alguns colegas dizem, a tipo tal, né, mas leia, se observe, né, se perceba, isso é muito importante para você entender nessa esfera quem realmente você é. Para mim, Sarita, você falou uma coisa interessante, que o Eneagrama é um caminho, né? Você tem essa leitura do desenvolvimento. Eu acredito também, eu já tenho experimentado algumas outras ferramentas, mas para mim o Eneagrama ele é o caminho para o autoconhecimento e o desenvolvimento humano, porque ele é muito profundo, né? Então, assim, ele é infinito quando a gente estuda, né? Você já tem uma carreira aí no Eneagrama de mais de 20 anos, e eu sempre vejo nas conversas que a gente tem, nos livros que você compra, o último foi o Eneagrama completo, se eu não me engano, né? E eu estava em São Paulo, justo calhou que eu estava em São Paulo, eu fui lá no lançamento, que foi uma palestra do Urânio Paz com a Beatrice, promovida pelo Adriano Fromer, foi um evento maravilhoso, uma palestra de 2 horas, que a gente fica assim, ó, ouvindo e, quando termina dá uma pena, porque é incrível. Nas imersões de Eneagrama que eu participei, né, e também no Eneamor, que é um evento que você faz, digamos assim, é o pocket, né, mas que é uma abertura muito grande para o Eneagrama, a gente sempre fica com aquela vontade de, eu quero mais sobre isso, né, e o sentimento quando a gente está lendo algum livro sobre Eneagrama é sempre esse mesmo, né, quem foi que falou da minha vida para esse autor, né, porque a gente se percebe ali. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um workshop, uma oficina numa empresa,
para líderes, e era sobre desenvolvimento de equipes colaborativas, né? E eu falei assim, por que não começar com o Eneagrama, né? Vamos fazer uma abordagem aqui, explicando um pouco o Eneagrama, e era interessante porque o CEO da empresa, ele catucava a pessoa lá do RH e falava assim, não, eu não acredito nesse negócio. Eu não acredito nesse negócio, porque até agora eu não me vi. E ela dizia assim para ele: tenha calma, que daqui a pouco você se acha. Até que teve uma hora lá que ele se achou, então é muito bacana. Bom, quem conhece Enneagrama, Sarita, sabe o quanto ele é importante para o desenvolvimento humano. Eu, particularmente, acredito que não só para o meu desenvolvimento, mas o que é fantástico no Enneagrama é que nós podemos conhecer também as outras pessoas, né? Não no sentido de sair tipificando, mas de entender os comportamentos e saber como eu posso me relacionar melhor com cada pessoa, né? Eu quero só fazer um parênteses aqui, eu quero dar as boas-vindas para Silvia, para Tâmara, a Iranita acabou de entrar aqui, sejam todas bem-vindas, né? Então, e a gente sabe que o Enneagrama, ele tem uma organização, né? Ele se organiza em centros de inteligência, e que por meio desses centros a gente consegue aí então trabalhar o equilíbrio. Na última sala de bate-papo, com a Iranita que está aqui presente, nós falamos sobre o equilíbrio humano nas esferas mental, física e espiritual, né? Então, explica pra gente, na perspectiva do Enneagrama, como é que a gente pode obter esse equilíbrio. Certo, eu vou explicar, mas antes eu só queria complementar a sua fala anterior, Alex, dizendo que o processo de autoconhecimento, quer seja com Eneagrama, quer seja com outra ferramenta, não é para os fracos, é para os fortes. Então, não é verdade, Iranita? É para os fortes, a pessoa se desnudar, né, ter a coragem de olhar para si e falar, eu quero encarar, eu quero, né, realmente chegar, porque o caminho é árduo, mas a chegada, aonde é essa chegada? A chegada é na gente mesmo, no melhor de nós, né? Mas não é para qualquer um, é para quem realmente está com o coração muito aberto e não necessariamente com dores. Porque o Enneagrama, assim como outras coisas, outras ferramentas e outros processos, né, não é só para quem está sofrendo. O que as pessoas precisam entender é que a gente não precisa de um remédio amargo para melhorar a nossa qualidade de vida. Que a gente pode começar com isso antes, de uma maneira amorosa, fácil. O Enneagrama é uma ferramenta amorosa, fácil, gostosa, engraçada. Osho já dizia, a gente está evoluindo quando a gente está rindo da gente mesmo. Tem até Enea rindo, Enea humor, tem uns Instagram que é só meme dos eneatipos. E então era isso que eu queria falar. Quanto aos centros de inteligência, o Enneagrama vê a todos os 9 tipos como um desenvolvimento espiritual. Então, o desenvolvimento biopsicoespiritual, ele está presente em todos os 9. Mas a gente divide a mandala do Enneagrama em 3 tríades, que é uma tríade, que são 3 tipos mentais, 3 tipos emocionais e 3 tipos mais corporais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente deveria ter uma quantidade, um quadro. Por exemplo, o que eu penso é coerente com o que eu sinto, que é coerente com o que eu faço. Só que isso não acontece. 3 tipos do Enneagrama têm muito mais energia na mente, tá? Então, são os cabeções, ficam pensando, né? A energia está mais aqui, um pouco menos aqui, um pouco menos, né, nessa combinação de emocional e instintivo ou corporal. Outros têm mais energia no emocional. Então, mesmo que venha um pensamento dizendo assim, cuidado com isso, o emocional fala, mas eu quero tanto, né, porque vai pela emoção. E outros 3 não pensam, como a gente brinca, isso é um exagero, mas não pensam, não sentem, agem.
e depois fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Então, a busca é pelo equilíbrio entre esses três centros, que eles conversem. Porque, por exemplo, quem é muito mental e está num nível de consciência ainda, porque tem vários níveis de consciência, mas quem é muito mental e está num nível de consciência mais baixo, vamos dizer assim, e tá tudo bem, gente, tá? Não é pior ou melhor, é tudo igual. A gente oscila também, dependendo do momento, a gente tem uma clareza, dependendo do momento, a gente tá ruim, né? Tá pior. Mas, por exemplo, o tipo mental é como se ele tivesse um corte aqui, e a Gestalt, as terapias corporais, elas explicam, Alexander Lowen, alguns autores explicam muito bem essa parte corporal. Então, o mental, ele joga toda a energia para cá, para a mente, e tem um corte aqui simbólico. Então, é preciso integrar todas essas partes. Eu não sei se respondi sua pergunta, Alex, mas vamos lá. Bem-vinda, Janaína. Quem quiser perguntar alguma coisa, Eu estava aqui fez falando, lembrar numerologia. eu estava falando com áudio fechado, né? Coisas de home office, né? Você estava falando, né, do mental e eu estava rindo aqui, né? Porque o meu eneatipo, a essência está lá num dos tipos mentais. E é muito interessante isso que você fala, né? Essa coisa de travar aqui e a energia ficar aqui. E o que durante um tempo eu sofri com isso, né? Eu me lembro muito bem que em 2014 eu tinha crises constantes de enxaqueca, né? Então, porque eu vivia um estresse muito grande, eu trabalhava muito e acabava que era um trabalho muito mental. E isso ficava, o meu processamento na mente era muito forte. E uma das coisas foi eu poder, então, ter que ter práticas de poder mexer com o corpo e aí distribuir essa energia, né? Não sei se eu falei alguma coisa errada, Sarita, mas explica pra gente como é que essas travas, né, que o mental tem, né, que travas o emocional tem, o instintivo tem, e o que isso traz de resposta para o corpo da gente. Essa foi uma pergunta que eu Então, não tinha combinado, me desculpa. não tem problema, tá ótimo. Vai fluindo, deixa o fluxo. E para uma pessoa mental como você, quebrar um padrão é melhor ainda. Não seguir a regra, melhor ainda. É verdade, viu? Eu tô Improvisar. Os tipos, vou falar, a gente está falando do mental, depois eu falo dos outros. Os tipos mentais têm como motivação por que eles vivem na mente, mais ou menos conscientes dessa coisa mental aqui, porque eles têm medo. Então, o grande motivador dos tipos mentais é o medo. O grande motivador dos tipos corporais é a energia da raiva. Então, são raivosos. Então, são pessoas que vão para a ação pela raiva. E, gente, as palavras que eu vou dizer aqui, que eu vou falar de ira, orgulho, vaidade, inveja, avareza, gula, luxúria, preguiça, raiva, medo, não é no sentido pejorativo. Nós temos tudo isso, e tudo isso é bom e não é bom, dependendo de como a gente usa. Então, os mentais têm medo, os instintivos ou corporais têm raiva, e os emocionais, que sou eu sou um eneatipo emocional, tem tristeza. Então, tem uma relação muito forte com a necessidade de reconhecimento. Então, tem uma tendência mais à tristeza, à melancolia. Então, o que você perguntou mesmo? Porque qual era a trava? Né? Você perguntou da trava. Tá sem o microfone, mas lembrei. Você perguntou das travas. Essas travas, como é que o nosso corpo reage, né? Então, eu sofria de enxaqueca, por exemplo, né? Como é que o corpo responde quando a gente não entra nos níveis de desenvolvimento, né? Então, eu precisei distribuir a minha energia mental para o corpo, né? Isso, sim. Bom, o corpo sofre
claro, né? Nós nos adoecemos e nós nos curamos. Então, o corpo sofre, porque essa energia precisa estar integrada. Então, vamos do mental, já se falou um pouco, da enxaqueca, da cansaço, dá uma falta de ação, porque fica muito pensando, faço ou não faço, será que está certo, será que está errado, enfim, né? Avaliando muito, e aí dá mesmo, pode dar um peso na cabeça, uma tensão nas costas. Os tipos emocionais, nós temos os chakras, a gente pode também fazer uma leitura pelos chakras, mas os tipos emocionais, eles têm algo aqui na parte do cardíaco. Então, são pessoas que podem ter, né? O meu mestrado foi, na época, eu acompanhei aqui no Rio Grande do Norte, a época áurea dos transplantes cardíacos aqui. Então, o meu mestrado foi em Sociologia, Qualidade de Vida, do pré e pós-transplante cardíaco. Então, o meu objeto de estudo foi a parte emocional. Como é que as pessoas trocam o coração? O que o coração representa? Qual é a simbologia dessa parte emocional? Então, os emocionais, se eles concentram toda a energia só no mundo emocional, eles ficam muito sensíveis, muito sensíveis, perdem de si completamente, porque eles estão no outro, né, no mundo, nas dores do mundo, o tempo todo. E os corporais, eles têm uma dificuldade todos têm, na verdade, mas os corporais têm mais uma dificuldade em dar limites para o seu próprio corpo. Então, é muito comum, os corporais são tipo 8, 9 e 1. É muito comum esses três tipos, mais o 8 e o 1, mas os três tipos ultrapassarem o limite das suas forças. Porque é no corpo, então são super trabalhadores, são super fortes, são super, exageram, ultrapassam mesmo o limite das suas forças físicas. Então, qualquer uma desses centros de inteligência, se mal administrados, vão gerar somatizações, vão gerar consequências realmente para o corpo sofre. E como é que então, Sarita, qual é não é a dica, né, mas o direcionamento que a gente pode ter na perspectiva do Enneagrama para manter esse equilíbrio? Sim, a primeira coisa que eu posso dizer, que eu penso em dizer primeiro, é se conhecer, saber aonde eu moro. A gente usa uma metáfora no Enneagrama que é assim: a gente vive numa casa, ou quando a gente chega aqui, né, quando a gente nasce, quando a gente espiritualmente chega aqui nessa dimensão, nessa vida, a gente chega numa casa que tem um salão enorme. Nem lembro quem foi que fez essa metáfora, que eu gosto muito. Num salão enorme, muito bom, muito confortável, que tem 9 portas. Mais hora, menos hora, a gente tem que sair desse salão enorme, que pode ser o céu, Deus, o útero, enfim, tem muitas formas de falar sobre isso, mas uma hora ou outra a gente tem que ir para uma dessas 9 portas. Nada, não significa que a gente não possa entrar nas outras 8, mas a nossa morada vai ser numa dessas 9. Então, primeiro é preciso conhecer aonde eu moro, quem sou eu, qual é o meu vício psicológico, porque é uma distorção, na verdade, né? Quando a gente entra nessa sala, uma das 9 salas, a gente distorce a nossa essência para a nossa personalidade, para a gente poder da sala ir para o mundo. Então, a primeira etapa, na minha percepção e na minha experiência, é o autoconhecimento. Primeiro, eu preciso saber quem eu sou, para saber o que eu faço com isso que eu sou. Para onde eu vou? Como que eu começo a trabalhar? Uma grande técnica
né? Independente do tipo, claro que cada tipo, cada centro de inteligência tem exercícios, desafios, né, diferentes, porque cada pessoa é única. Mas algo que permeia tudo é exercício de meditação, exercício de respiração, exercício físico. Isso equilibra qualquer tipo, em qualquer situação. Então, essas três coisas, meditação, exercícios de respiração, que podem estar associados à meditação, atividade física, que não seja exagerada, porque, por exemplo, um tipo 3, que é um tipo emocional, mas que é quase que compulsivo com imagem. Para um tipo 3, falar faça exercício físico, ou para um tipo 8, que talvez exagere um pouco, é dizer, não, não faça exercício físico, pare. Porque tem tipos que, quando fazem, fazem muito. Então, o exercício é ao contrário, diminua um pouco, certo? Então, isso tudo varia bastante, mas acho que essas três, com meditação, é bom para todo mundo. Eu gosto bastante, né? A meditação me faz desacelerar, né, esse processamento aqui, essa CPU que fica à tona. E uma coisa que você disse, usando os exemplos aí do tipo 3, do tipo 8, que no começo, quando eu comecei a estudar Enneagrama, que eu achava que tinha que ser assim, né? Então, que eu tinha que alimentar as outras pessoas com as características do que o tipo dela diz sobre ela, e na verdade não. Né? Na verdade, você usou bem esse exemplo do 3 do 8, né? Eu preciso ajudá-la a se desenvolver no caminho que muitas vezes é contrário, né? Então, por exemplo, eu tive uma pessoa do tipo 6 numa equipe que eu tive o prazer de liderar, e o 6 ele está muito conectado com o medo de uma forma diferente do 5 e do 7, né? E a gente, de uma forma muito simplória, o 6, para dar um passo, ele precisa ter certeza que aquele passo é muito seguro, né? E o que isso implica é que ele pode muito provavelmente ter excelentes ideias, um excelente planejamento e não sair do lugar. Né? Então, o que eu fazia com esses 6? Eu não dizia assim para ele, olha, quando você tiver certeza, vai, porque às vezes a gente não tem certeza. Olha o cenário que a gente está vivendo. Né? Eu estou imaginando como é que os 6 estão funcionando nessa pandemia, Sarita. Pois é. Tanta incerteza. Então eu dizia assim, para ele, olha, planejamento é importante, o meu tipo é o 5 e o planejamento ele está muito presente, né, nesse NA tipo. Eu falo, mas você precisa entender uma coisa, você vai planejar, mas o teu aprendizado vai realmente ser no momento em que você estiver exercitando, que você estiver andando, porque alguma coisa vai surgir diferente. Nessa hora, se observa, né, e replaneja, né, então vai dando os passos de maneira que você vai construindo um caminho sustentável, mas que você, desculpa, mas que você vai se percebendo, se conhecendo, e em situações futuras você já tem mais informações, já viveu outras circunstâncias e você vai se desenvolvendo e vai se desprendendo muitas vezes desse medo que trava. Isso. E aí eu me lembrei agora de uma coisa que há alguns anos atrás eu tinha medo de viajar para cidades grandes, né, que eu não conhecia, porque eu tinha medo de me perder, né? Só que naquela época já tinha Google Maps, já tinha Waze, né? Então eu comecei a, bom, peraí, deixa eu ver que recursos eu tenho aqui e que me ajudam. E eu precisei ressignificar porque eu via o medo como algo muito negativo. Então, o que eu coloquei de crença para mim? Quando o medo vier, ele não serve para me parar, mas para me impulsionar. Então o medo não me para, ele me impulsiona. Sim. E aí eu signifiquei, e isso para mim foi muito importante. Lógico, né? Aquilo que a gente sempre fala nos processos de transformação. Eu não posso, eu aprendi isso, se eu não me engano, no livro As 9 Faces da Alma, que fala sobre Enneagrama. Foi o livro que mais me impactou, principalmente espiritualmente, né? E lá ele fala, a gente não pode distorcer quem nós somos, porque a gente meio que a gente prejudica a nossa personalidade, né? Então aquilo que é um sofrimento, é um sofrimento, né? Então aquilo que existe de, digamos assim, entre aspas, ruim em mim, no caso lá o que eu tinha de medo, eu não posso destruir isso, eu tenho que observar,
eu tenho que ter muito respeito comigo mesmo, né? Então hoje eu entendo que o autoconhecimento, além de saber assim, olha, o que que eu estou fazendo nesse mundo, como é que eu me organizo, né? Como é que eu vou viver realmente quem eu quero ser, eu preciso me tratar com muito carinho. Eu preciso. E você falou uma coisa fantástica, né? A questão do o enneagrama, ele traz esse olhar de amor, né, de respeito para que a gente tenha uma evolução sustentável. E falando em amor, fala um pouco para a gente sobre o que é o Eneamor. Falo. Então, vou falar o que é o Eneamor, é Eneagrama com amor, porque eu tenho essa, eu chamava, e chamo ainda, mesmo que está virtual, de roda de conversa, porque não é um curso, como o Alex falou, é um pocket, né? Gostei, Alex, não tinha pensado nisso, mas é uma introdução ao Eneagrama. Para que as pessoas degustem o quanto o Eneagrama é um benefício para si, tá? Mas é muito, muito, muito para os nossos relacionamentos. Então, esse é um tema, relacionamentos, quaisquer, casal, profissional, família, enfim, né? O Eneagrama, ele contempla muito os relacionamentos. Então, o Eneamor é uma roda de conversa, são pessoas que agora estão no virtual, né, aonde eu vou colocando a introdução, a gente vai fazendo exercícios, era presencial, era uma delícia, tinha o tapete do Eneagrama no centro, né, então a gente fazia uma roda mesmo de conversa, onde eu ia explicando, porque o Eneagrama não é uma teoria, até mas o Eneagrama é uma sabedoria viva, é muito mais pulsante das pessoas que estão do que uma aula. O Eneagrama não se faz dando uma aula teórica. É claro que existem, né, slides, existem, né, um pré-requisito, vamos supor, a gente dá o histórico, a gente explica as figuras geométricas da mandala, a matemática, cada tipo, mas muito mais do que uma teoria, porque, como outras coisas, né, teoria, você dá um Google e você lê tudo, você não precisa pagar nem fazer um curso. Tanto a roda de conversa de Eneamor, quanto o curso de Eneagrama, agora semana que vem, em agosto, dia 11, eu começo pela Iluminata, um curso online, que é uma certificação, que é um curso que dura várias semanas, enfim, né, sou eu e duas facilitadoras, pela Escola de Transformação, pela Iluminata, mas o Eneamor é aquele gostinho inicial para a gente identificar o nosso tipo, para a gente já começar a viver essa mandala do Eneagrama e essa visão, né, de mundo a partir desses 9 tipos humanos, que não são 9, porque cada tipo tem asas, tem flechas, tem subtipos, tem instintos, aí depois a gente vai aprofundando. Mas o Eneamor é uma maneira de botar um pezinho lá na sabedoria do Eneagrama, na mandala do Eneagrama e ser fisgado. Tem gente que na terceira, que o Eneamor dura 2 semanas. É um grupo no WhatsApp, bem simplificado, cada um vai lendo o material que eu vou colocando no seu tempo, principalmente agora, né, na pandemia. Mas ele já faz um grande diferencial. Então, tem gente que entra, acompanha o grupo e sai e acabou. E tem gente que, assim, no terceiro dia já está me dando aula, já me manda livro, já me manda áudio, já me manda meme, já como eu, né? Eu, quando tive a primeira vez contato com o Eneagrama, em 1996, talvez alguém aí nem tinha nascido ainda, mas em 1996, o Eneagrama foi um impacto para mim muito forte, tanto que meus 3 filhos fizeram Eneagrama naquele ano, adolescentes. Na minha família, todo mundo
é enneagramado, todo, nora, genro, filhos, netos, mãe da nora, irmã da nora, todo mundo conhece o enneagrama, porque realmente fez uma diferença muito, muito, muito grande nos relacionamentos, nos casamentos, e hoje faz uma diferença visível na criação dos meus netos. Então, um pai igual o Alex, que conhece o enneagrama, certamente consegue já ir olhando as filhas com um olhar que já pode ajudá-las desde pequenininhas. É ou não é? É verdade, Sarita. E o que é legal, né? Eu olho aí, a Valentina está com 6 anos, está na sua formação intelectual, né? Já está se decidindo aonde ela vai se posicionar ali. E é muito legal porque o olhar que o Enneagrama traz para gente é esse olhar de compaixão, de amor, né? Então, quando eu entendi que Enneagrama é para me conhecer e entendendo os outros, eu consigo me relacionar melhor. Eu olho para elas, né, mesmo as mais novas, que vão fazer 3 anos agora em outubro, eu olho para elas com um olhar de compaixão e pensando assim, elas estão por onde, né? O que que eu posso ajudar? É, Isso. e uma vez eu me lembro, eu tinha uma preocupação muito grande de pegar tudo isso que eu tenho utilizado para o meu autoconhecimento e ajudar, né, as pessoas nesse sentido, principalmente os da família. Eu estava numa imersão lá, numa formação de coaching, e estava com o João Cortez, inclusive, e eu falando, olha, mas eu tenho uma filha de 1 ano, vai fazer 2. Não, naquela época a Valentina não tinha nem 1 aninho ainda, ia fazer, né? Então, como é que eu posso fazer, eu posso usar isso para ajudá-la? E ele olhou para mim e disse assim, bom, dela você tem que ser pai, né? Então, eu não vou ser ali eu olho com aquilo que eu tenho, né, para poder saber assim, como é que eu posso me tornar um pai melhor nessa relação, Isso, porque o meu isso. papel na vida das minhas filhas é de pai, então o Enneagrama me ajuda nisso, né? Na minha equipe, eu sempre digo, olha, tá na equipe que eu trabalho, vai ser enneagramado, não tem para onde fugir. Né? Então, lógico que no tempo que a pessoa eu vou falando, tem o teste lá que foi estruturado pelo Nicolai e pela web, Isso. fala, faz aqui, aqui dá uma luz, né? Lê o livro, eu empresto os meus livros para a pessoa ir se percebendo. Lógico, eu já estou fazendo ali o meu raio-x, tendo aquele olhar com muito cuidado, né? Ela, a pessoa que tem que se perceber quem ela é no Enneagrama, não é verdade? Mas isso me É, ajuda muito a poder ajudar as pessoas a se desenvolverem, tá? é. A Daniela, se eu não me engano, ela perguntou aqui como participar desses momentos, tá? Então, eu só vou apresentar aqui a minha tela com as datas que a gente tem aqui do autoconhecimento que você vai estar trabalhando junto com A a Cissa. Cissa e a Viviane, né? Na verdade, sou eu e a Cissa. A Viviane vai ser um papel de supervisora, mas as facilitadoras são eu e a Cissa. Isso, né? A Viviane eu não conheço ainda pessoalmente, mas a Cissa eu tive a É oportunidade de... tipo 5, é igual você. Então olha aí, não posso dizer É. que é o melhor tipo, porque todos, né, todos são os melhores, né? Mas a Cissa É, também tem uma paixão muito grande pelo Enneagrama, né? Então, muito. essa tela que eu estou mostrando para vocês lá no Instagram da Sarita, então vocês podem estar acompanhando aí Sarita Cesana, Isso. tá? Segue ela. Esse é eu só não vou estar, Sarita, porque eu vou estar justamente, eu já estou lá na sala de aula da PNL, né, com essa Isso. maravilhosa. É, Mas eu digo a vocês para fazerem essa jornada aí de autoconhecimento com o Enneagrama. Acompanhem a Sarita, porque também nos momentos nas rodas de Enneamor que tiverem, vocês terminou agora. Terminou uma, daqui a 2 semanas, no começo de agosto, vai ter outra. vai De ter outra. Então, Eneamor também. todos É. esses eventos vocês vão acompanhando pela conta da Sarita. Eu me intrometi, né, lá na turma 2, no presencial, ainda quando aconteceu, uma sexta-noite, um sábado pela manhã, e assim, é muito lindo, é muito gostoso, né, então a gente que busca o autoconhecimento fica apaixonado pela ferramenta, pelo Enneagrama, né, então é isso. Sarita, a gente está chegando no finalzinho Oh, da nossa sala de é, bate-papo. que pena.
Porque eu adoro. Eu sou fã, né? A Sarita, gente, para mim é uma pessoa muito especial, né? Eu já disse para ela assim, o amor que eu tenho por ela é como se, não sei se ela me adotou como filho, mas para mim ela me representa como se fosse a minha mãe, principalmente quando ela tá de óculos, ela bota o óculos dela, ela lembra a minha mãe, né? Então eu fico olhando, eu falei, eita, olha aí a dona Adelaide aí. Então, Sarita, deixa uma mensagem aqui para gente, né? A gente vai estar colocando esse vídeo no canal do YouTube do Instituto 7, ou a gente vai transformar isso em áudio e vai postar lá na estação podcast do Instituto 7, que fica no Ótimo. Spotify. Então, deixa aí para gente uma mensagem, né? Com toda essa sabedoria maravilhosa que você tem. Acho que a mensagem é: vamos aproveitar ao máximo esse momento que a gente está vivendo, que se a gente está vivendo esse momento, é porque a gente era para a gente estar passando por isso. Essa é a resposta que eu dou quase todo dia quando eu falo com meu pai, que tem 91 aninhos, e que diz, filha, eu vivi, acabou de ficar viúvo de um casamento de muitos anos, e ele fala, filha, o que eu ainda estou fazendo aqui? Eu falo, bom, pai, se você ainda está aqui, é porque é para viver esse momento, né? Em isolamento, em casa, desafiador. Então, para esse momento especificamente, vamos aproveitar para fazer o bem, transformar as coisas da vida da gente, que a gente talvez hoje pode perceber que não gostava muito, mas que fazia no piloto automático, achando que era a única opção. Hoje a gente pode ver que existem outras opções, porque a gente está vivendo de outra forma, né? E aproveitar o máximo que a gente pode das relações, dos relacionamentos, dessa interação, dessas possibilidades para ser uma pessoa melhor. O mundo está precisando de pessoas melhores. A gente precisa deixar um futuro, precisa ter uma visão de futuro melhor. E precisa deixar um mundo melhor. E para deixar um mundo melhor, a gente precisa ser melhor. Contribuir para isso. Contribuir para apoiar um colega sem julgamento. Nada é melhor ou pior. Contribuir para ajudar as pessoas, olhar com compaixão, acolher e contribuir mesmo. Acho que a palavra é essa. Acho que é isso, Alex. Você também mora demais no meu coração, é uma admiração, foi amor à primeira vista, mas com todo respeito, a mulher dele acho que não tem ciúmes, mas espero que não tenha, porque realmente Alex é uma pessoa muito especial, além de ser um tipo 5, que eu adoro. Sou casada há 18 anos aqui em Natal com um tipo 5, conheço, sou formada e pós-graduada em pessoas como ele, assim, racionais. Meu marido é engenheiro civil, mecânico, bem racional, e me ajuda muito, é o meu mestre, porque me estrutura. Quando o meu emocional vai, ele fala, epa, por quê? Para um pouquinho, espera, tenha calma. Vamos escrever aqui, vamos fazer a conta, vamos organizar isso. Então, é um mestre para mim. E acho que a vida, quando a gente tem essa visão do Eneagrama, a gente pode entender por que os opostos se atraem e conviver bem com opostos. E não rechaçar, e não afastar, e não desvalorizar. Valorizar. Acho que é essa a minha mensagem. Eu adoro isso, Obrigado. adoro vocês e muita gratidão, Alex, pelo convite e por todas as pessoas que vieram nos ouvir e que vão ouvir depois lá no Instituto 7. Eu quero pedir agora uma coisa para todo mundo, né? Eu tô vendo que a Iranita já está aí com a câmera ligada. Eu queria fazer a nossa selfie, né? Nossa selfie aqui virtual, fazer um print screen para colocar lá na conta do Instagram. Isso. Então, se vocês puderem aparecer aí, para que a gente possa ver os rostinhos, pode ajeitar o cabelo, né? Deixa tudo muito. A Dani já está de coque ali. Tá bonita, é linda. Tá linda. Iranita, que teve aqui, né, mais uma vez eu digo, na semana passada com a gente falando sobre equilíbrio humano, e foi por meio da Sarita que eu conheci a Iranita, só que elas não se conhecem pessoalmente, né? E assim, é um mundo de conexão, né? A Silvia, é você?
É a Silvia, né? Menina! A Silvia, ela teve com a gente em 2017, quando nós trouxemos a Luciana e a Raquel do Shalom, lá do Instituto Shalom, aqui para Natal. Ela teve com a gente. A Silvia também tem uma jornada de enneagrama aí bem, né? Ela é um tipo Conheço bem, 8, né? conheço bem ela, a família, a mãe dela é minha a mãe dela é minha alma gêmea. A Uma das. Silvia, ela é interessante. Eu conheci a Silvia no Senac porque ela fazia um curso de cozinheiro lá. E ela E, estava no corredor com a turma lá, com um livro do Sabedoria de Enneagrama na mão. Aí eu passei, olhei, eu falei, aí eu parei, voltei, eu falei, com licença, você estuda, você está lendo? Aí a gente começou a puxar conversa ali, enfim. Aí já tem um relacionamento aí, mais ou menos de 2000, finalzinho de 16 para 17, nesse período aí foi quando a gente trouxe a turma do Shalom muito para cá, bem, e ela está Silvia é com a gente, né? querida, uma querida. Ah, Rita já está ao vivo também, a Tâmara também, aí direto do Piauí, Isso, Janaína Moreira, aqui da grande metrópole do Agreste, São José de Mipibu, né? isso. Então eu peço aí, vamos lá, né? Ajeitando os cabelos, vamos fazer o Vamos nosso lá. selfie. Deixa eu dar aqui o meu alt print screen para ficar Sempre bonito. as mulheres, hein? As É, mulheres. sempre as mulheres marcando presença. Um Alex sorrisão. é um homem feminino, muito feminino. Há uma alma feminina. São 4 aqui em casa contra um, né? Vamos lá para o sorrisão para mim fazer aqui o print. Agora deixa eu só ver aqui se o print ficou legal, porque a gente tem que conferir a foto, né? Eu apareço, eu tô bem pequenininha aqui para mim, Ah, mas não, você aparece legal aqui, ficou tá bacana, todo mundo sorrindo, você tá bem grande no canto esquerdo ótimo. aqui. Tá bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem não tem sala de bate-papo, eu vou dar uma desacelerada um pouquinho. Mas em agosto nós voltamos com assuntos bastante legais, aí voltados para o mundo corporativo. Vamos falar de cultura digital, vamos falar também aí de outras ferramentas para desenvolvimento de pessoas. A gente está buscando uma turma bem bacana aí de fora, né, vamos ver se dá certo essa agenda com a Iluminata para a gente trazer muito conteúdo. Um Vai ser beijo no ótimo. coração de vocês, Obrigada, fiquem com gente. Deus e Beijo, até a obrigada. próxima. Tchau, tchau, Até. gente. Tchau.